Salve, salve Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área. E agora, então, de fato, nós vamos aplicar aí o Redux, né? O Redux aqui na nossa aplicação. Bom, eu construí aqui uma aplicaçãozinha bem simples, tá? Onde que é só uma listinha de tarefas aqui, a mesma coisa que nós construímos ali no primeiro módulo, tá? Bom, aqui então eu tô na parte de renderização do React DOM aqui, né? Então eu só estou renderizando o app, certo? Esse app simplesmente ele aponta aqui pro to-do list, beleza? Que é um componente que eu criei aqui para a gente poder já estar então entrando, manipulando esses dados, beleza? Então basicamente está com uma listinha aqui, vou até fechar esse app, esse index a gente não vai utilizar, e essas settings aqui também não precisa. Bom, então aqui o que está acontecendo, tá? Só para vocês entenderem. Eu tenho um formulário, né, onde o submit ele vai enviar ali o random submit, essa função ela está criada aqui embaixo, beleza? Aqui, ó. Então, no caso do handle change, que seria a do input, né? O valor ele está apontando para um state que eu tenho em task, beleza? E tenho tasks, que seria as tarefas ali, então um array vazio, ainda nós não temos nada, beleza? O onChange ele dá um evento, né? Random change, então aqui basicamente eu estou dando um this.setState, tá? Sem problema nenhum. E aqui então eu tô, na hora de enviar então esse formulário, eu tô só dando um inserindo. Então se a gente testar aqui, por exemplo, teste, ele não está adicionando nada, ele só está aparecendo aqui para mim no console, tá? E aqui no finalizar, mesma coisa, finalizando. Então agora de fato nós vamos utilizar o Redux aqui para poder manipular esse estado, tá? Sem utilizar estados internos aqui, beleza? Então a gente não vai utilizar esses estados internos para nós não vamos manipular ele, nós só vamos obter o estado global ali, então, da nossa store. Show? Vamos lá. Então, nós vamos começar com a seguinte inserção aqui. Nós vamos colocar, então, um new file em src chamado redux.js. Beleza? Nesse Redux aí, então, primeiro nós temos que instalar o pacote, né? Então, a gente vem aqui na nossa pasta do nosso projeto, npm install, --save, redux. Beleza? É um pacote rapidinho, acredito que não vai demorar nem 2 minutos, tá? Mas assim que retornar aqui e terminar a instalação, eu volto com vocês, beleza? Bom, show de bola. Então ele finalizou a instalação do Redux para nós, né? Então vamos já começar a configurar, então fazer o arquivo de configuração aqui. Nós criamos um arquivo chamado Redux dentro de src, perfeito? Até aí, sem problema nenhum. Então nós vamos importar aqui dois métodos, no qual nós vamos utilizar aqui dentro do Redux, tá? Que é create store e só create store até o momento. Vamos from Redux, beleza. Aí, beleza. Então a gente vai fazer o quê? Criar essa store, né? Então const store vai receber create store, beleza? Então, se nós, nós precisamos também exportar ela, export store, beleza? Show. Então, se nós viermos aqui no nosso to-do list e agora importar esse arquivo Redux, nós vamos importar, import store, né, que nós vamos pegar a store from, se não me engano aqui é barra redux, beleza. Se a gente importar agora essa store, a nossa aplicação ela vai quebrar, justamente por quê? Porque ele vai dizer para nós aqui, ele está esperando dentro da função create store, ele espera o reducer, tá? Que no caso aqui é o que vai executar de fato as nossas ações ali e vai manipular esse estado da store para nós, tá? Bom, basicamente então dentro da store, nós poderíamos até criar aqui, por exemplo, const reducer vai receber objeto, aí do tipo, payload vai ser tal coisa, né? Vai receber a tarefa, mas no caso aqui nós utilizamos uma funçãozinha, né? Do próprio Redux que nos possibilita combinar, né? A gente pega os reducers ali, vamos supor, nós temos ali um reducer para cliente, um reducer para produtos, um reducer para vendas, né? Porque afinal, o Redux justamente ele veio solucionar o problema dos estados, né? Então não faz muito sentido nós termos um reducer só. Nesse exemplo aqui em específico, nós vamos ter um só. Porém, eu já vou apresentar uma função de combinar esses reducers para poder, de fato, agrupar esses reducers e enviar numa tacada só ali para a nossa aplicação, beleza? Então aqui, depois de create store, eu vou dar um combine reducers, tá? Vou chamar essa função aqui. E agora, na hora da gente criar o nosso reducers, então const reducers, beleza? Vai receber
combine reducers, que vai ser uma função que dentro dela nós vamos esperar um objeto, tá? E qual que vai ser o índice desse objeto? Nós vamos criar ele agora. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Const, pode ser todo reducer, ele vai receber uma função, tá? Essa função, basicamente aqui então, vai receber dois parâmetros como entrada, tá? Primeiro então vai ser o state, o estado atual da aplicação, né? E aí então depois vai ser a action, beleza? Show de bola. Essa ação vai ser executada através então desse reducer, ele vai disparar essa ação para poder armazenar na store alguma coisa, tá? O problema é que é o seguinte, se nós executarmos dessa forma aqui, o nosso método aqui toDoReducer, né? O que vai acontecer? O Redux ele vai reclamar dizendo que o estado principal, né? O estado principal ele não pode ser undefined, né? Nós não temos esse estado ainda. De fato, nós não temos nada escrito state aqui, tá? Então nós vamos declarar aqui um estado inicial, né? Pode ser então const initial state, beleza? Ele vai receber basicamente então um task vazio, tá? E tasks, que vai ser as tarefas, um array vazio também, beleza? Sem problema. Então agora nós podemos declarar então que esse state, por default, né, se não vir nenhum estado para nós aqui, se caso nós não enviarmos nenhum estado, ele vai ser por default initial state, beleza? Então, descendo aqui, só identando um pouquinho o código, nós vamos precisar então desestruturar essa action, né? No caso, o que nós vamos fazer para poder desestruturar? Nós vamos declarar uma constante, tá? Abrindo aqui e fechando as chaves. Dessa action, eu preciso do tipo, né? Que nós vimos na aula passada de apresentação. E nós precisamos do payload, certo? De action. Beleza? Até aqui, tranquilo. A gente só está desestruturando aqui, então, o parâmetro que vai ser enviado quando esse toDoReducer for chamado, beleza? Bom, de fato, então, agora nós faremos um switch, tá? Um switch em type, beleza? Então, esse switch aqui, ele vai nos dizer aqui, então, opa, deixa eu só identar aqui, caso, né, caso esse tipo seja todo add, então ele vai executar a ação de adicionar, beleza? Caso esse todo for remove, ele vai executar outra ação, aí ele vai retornando essa action lá para a store, beleza? E por default, se nenhuma dessas for informada, né, por default, nós vamos apenas retornar o estado. Return state. Beleza? Se então não for informado nada, a gente não pode executar nada, né? Porque, por exemplo, se aqui for informado todo EDDS, no caso, ele não vai cair aqui, ele vai cair simplesmente para retornar o estado. Show? Bom, sem problema, até aqui, tranquilo. Criamos o nosso toDoReducer aqui, né? Para poder executar, então, de fato, as nossas ações. Show? Por enquanto, nós não vamos utilizar o payload, eu já vou explicar ele na parte inferior aqui do código, tá? Então, agora, dentro do nosso combine reducers, então seria interessante nós passarmos o primeiro reducer que nós criamos, né? Que vai manipular a nossa tabela todo, né? Beleza, quando você passa assim dentro do JavaScript, aqui eu estou dizendo que o parâmetro desse combine reducers, ele vai ser um objeto, correto? E quando você passa apenas uma variável ou alguma coisa, ou apenas um índice, né? Sem dizer que toDoReducer vai receber toDoReducer, né? Não precisa ser dessa forma. A gente pode declarar ele apenas uma vez que ele vai obter o valor de chave e valor, tá? Tranquilo. E agora nós temos os reducers, então nós passamos dentro da create store, tá? Agora, então, é para a nossa aplicação voltar a funcionar, porém nós não temos nenhuma funcionalidade ainda, tá? Nós não temos essa action que vai vir aqui, perfeito? Esse payload, esse type, ele é um valor fictício, nós não declaramos nada nele ainda. Então, o que nós vamos fazer? Ó, aqui embaixo de store, certo? O que nós vamos fazer? Criar também uma constante chamada actions, beleza? Essa action ela vai receber um objeto, tá? No qual a primeira key aqui desse objeto vai ser um método. Qual vai ser o método? Add, beleza? O adicionar vai receber uma função, beleza? Vou passar a vírgula aqui e já vou fazer o remove também, tá? Que a gente já vai adicionar e remover, então, os itens, beleza? Então, basicamente aqui, então, o que eu estou fazendo, declarando um objeto chamado action, certo? Nesse objeto, eu vou precisar, então, a chave
chave add vai ser igual a uma função, vai executar uma ação, né? E o remove, mesma coisa, tá? Dentro dessas duas, então, eu vou passar a tarefa, que vai vir ali do nosso formulário, via parâmetro. Então, task. Beleza. Dentro dela, então, nós vamos ter que declarar aqui, então, essa função, ela vai retornar um objeto, tá? Então, para retornar um objeto direto, eu posso pôr aqui, então, já envolver em uma expressão, beleza? Posso envolver assim, porque quando nós declaramos a arrow function e apontamos ela para um parênteses, significa que nós vamos retornar o objeto direto ou o que estiver dentro desse parênteses. Nós vamos retornar uma expressão, tá? Então, essa expressão vai ser um objeto, no caso, e dentro desse objeto nós vamos ter um type, certo? Então, aqui vai ser to do add, e nós vamos ter um payload, que vai ser o quê? A tarefa que vai vir, certo? Então, esse payload aqui, nós vamos dizer que ele vai receber o valor da tarefa, tá? Então, ou seja, nós colocarmos lá, por exemplo, escovar os dentes. Então, esse payload, ele passa a ter o valor de escovar os dentes, certo? Quando essa função ela é executada aqui de fato dentro do nosso Reducer, porque nós estamos dizendo, né, que na criação da nossa store, eu quero passar ele como Reducer. Então, automaticamente esse to-do Reducer ele vai ser acionado. O que vai ser acionado? Vai ser acionado passando o estado, puxando o estado principal aqui da nossa store, né, no caso, e a action. Qual que vai ser a action? Então, a action, se nós acionarmos o método add, vai ser, o type dela vai ser to-do add, onde ela vai cair no case e aí vai executar alguma coisa de fato no nosso store. Mas a gente vai poder continuar aqui, então, fazendo o método de remoção, beleza? Então, de remoção, nada mais vai ser type to do remove, beleza? Esse to do remove nós utilizamos, poderíamos passar apenas remove aqui, tá? Não tem problema nenhum, assim como nós poderíamos passar aqui. O problema é que quando nós vamos criando uma aplicação que ela vai ser sendo um pouco maior, né? O que acontece? Seria muito interessante nós utilizarmos aí um prefixo, né, para nos indicar aonde que essa ação vai ser executada. Vai ser na tabela to do, perfeito? Que nós temos a to do list aqui, então eu já passei to do remove. Poderia ser simple list, qualquer coisa que você puder aí referenciar, né? Primeiro, então, ali o arquivo onde você está trabalhando, né? Qual que vai ser o estado que você vai manipular, o componente em si. A gente coloca geralmente de primeiro, tá? Então, to do add, to do remove, para ficar bem explícito ali o que a gente quer fazer, tá? Então, a gente vai para o payload, e payload vai receber a mesma coisa, tá? A task. Show de bola. Até aqui, tranquilo, tá? A gente vai ver isso sendo executado e eu já vou explicar para vocês como que agora o Redux ele vai fazer essa mágica para nós aí de alimentar esse estado, beleza? Bom, eu vou salvar aqui e até então, se eu vier aqui alterar e colocar finalizar, ele vai simplesmente chamar a nossa função aqui de dentro do nosso componente, tá? Não vai fazer nada demais. A única coisa que nós precisamos fazer aqui, então, é o seguinte. Nós estamos importando a store, né? Eu também quero puxar as actions. Beleza? Essas actions, ela está sendo exportada aqui? Não. Então, aqui a gente exporta as actions, que vai ser de fato o que vai ser executado lá no nosso componente, tá? Beleza? Está funcionando certinho. Actions e store. Bom, tudo bem. Então, aqui, nós podemos dizer que no nosso componente did mount, na montagem do nosso componente, o que eu quero que seja feito? Eu quero puxar essa store, ponto. Agora que vai o método subscribe que eu disse para vocês lá na apresentação anterior. Subscribe. Eu vou dizer que subscribe. Eu vou dizer que esse componente, ele vai ser um inscrito da nossa store, tá? Vamos dizer que essa store, ela servisse aqui para diversas outras coisas. Se esse Reducer, nós tivemos outros 10 Reducers aqui dentro, tá? Show de bola. A única coisa que eu tenho que fazer no componente, depois de declarar todas as funções que vai de fato executar essas ações aqui dentro do nosso store, tá? Eu tenho que dizer que esse componente, na montagem dele, eu quero apontar que ele seja um inscrito da store, beleza? Como eu estou importando essa store aqui, no caso, eu quero dizer, ó, store subscribe. Então, na montagem do componente, eu quero que esse componente seja um inscrito ali para ficar escutando essa store, beleza? Então, show de bola. A gente vai passar subscribe. Dentro dessa subscribe, nós vamos passar uma função, então,
Beleza? E qual vai ser essa função? Agora que nós vamos dar um this.setState, certo? Nesse setState, o que nós vamos fazer? Dizer que tasks, que seria o nosso estado interno da nossa aplicação aqui, que está vazio, tasks vai receber store.get getState, beleza? GetState da onde? Ponto todo reducer.tasks. Tá, tudo bem, Pedro. O que está acontecendo aqui? Eu vou comentar esse código aqui, beleza? E a gente vai simplesmente aqui dar um console.log em store para ver o que está acontecendo aqui, beleza? Bom, nós já temos aqui então a store sendo executada, certo? Sendo mostrada para nós aqui. Dentro dela nós temos um método dispatch, que é para despachar algo lá dentro da nossa store. Nós vamos utilizar esse método aqui para entender. GetState, tá? Esse GetState é o que nós vamos utilizar aqui então. O que esse GetState faz? Basicamente ele vai pegar o estado atual aqui dentro da nossa store e mostrar aonde é que eu preciso utilizar ele, tá? Então, getState simplesmente vai mostrar o estado da store. Replace Reducer, que é, no caso, se nós estivermos utilizando aí dentro de um componente só, vários reducers, a gente pode atualizar um ali e poder, né, simplesmente trocar um pelo outro tranquilamente. Subscribe, que daí nós dizemos que o nosso componente ele é um script ali da nossa store, então ele vai acabar escutando ali tudo que a store emitir, alterar, enfim, ele vai ser um script, e essa symbol aqui a gente não precisa de fato se aprender ela, porque ela vai entrando em algumas partes onde vai envolver outras bibliotecas, tá? Outras libs. Mas, tranquilo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ao abrir então o componente, ao ele carregar, eu quero que basicamente aconteça o seguinte. Bom, eu declaro, puxando a store, eu declaro que esse componente vai ser um subscribe, vai ser um script lá, perfeito? Dentro do primeiro parâmetro aqui do subscribe, então nós vamos passar uma função de callback. Quando isso aqui for um script de fato, eu quero setar o estado do meu componente dizendo o seguinte, tasks, que é esse estado aqui, ele vai receber store.getState, ou seja, nós vamos apontar então para esse estado aqui da store, beleza? GetState usando o ToDoReducers e passando o tasks, puxando na verdade o tasks. Basicamente nós estamos dizendo o quê? Que eu quero o ToDoReducer, certo? Com o estado.tasks. Entendeu mais ou menos? Então, basicamente, como dentro do nosso ToDoReducer nós estamos passando o estado da store, tá? O inicial state aqui no caso, então o state que no caso ele passa a ter também o índice chamado tasks, tá? Então, quando nós chamamos aqui o ToDoReducer, nós temos acesso à propriedade tasks, perfeito? Bom, beleza. Então, nós estamos declarando que ele vai escutar ali de fato a parte tasks, tá? Beleza, então agora aqui no nosso render, nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar duas constantes aqui, onde task vai ser task e tasks. Beleza? Esses tasks vai vir de this.state. Só estou desestruturando aqui, tá, pessoal? Para a gente poder entender ele de uma forma mais fácil, tá? Estou declarando duas variáveis no qual eu estou desestruturando de estado, tá? This.state. Então, aqui, ó, lá no nosso tbody aqui, eu vou abrir uma expressão aqui, ó, certo? E vou dizer tasks chamando .map, certo? Passando task para cada tarefa, me retorna. Então, agora eu vou retornar essa expressão que está embaixo aqui, ó. Beleza? Aqui, então, a gente vai passar ela para cima aqui. Perfeito, a gente vai retornar essa expressão, tá? Aqui, então, no caso, ao invés de acordar, eu vou passar task, beleza? E dentro desse botão ainda não vou passar nada, porque vai ser para nós finalizarmos, beleza? Vamos, então, recarregar aqui. Ele deu file to compile. Vamos ver. Set state.doReducer. Vamos ver o task. Ah, tá. Tasks. Vamos dar uma olhada agora para ver se ele vai certinho. Show de bola. Então agora nós não temos nenhuma ação, né? Melhor, nenhum estado aqui, né? O estado ele se iniciou em vazio, tá? Declaramos ele por default aqui, certo?
Então, como ele não tem nada ali no caso ele não vai ter exatamente nada mesmo. Então, se eu adicionar aqui tarefa 1, o que vai acontecer para nós aqui? Ainda nada, nós não estamos executando nada, né? Estamos só puxando, então, esse estado da nossa store, correto? Agora, para inserir, o que nós fazemos? Nós temos o handle submit aqui, certo? Então, nele, nós vamos pegar store.dispatch, nós vamos despachar no nosso store uma ação, tá? Qual que vai ser a ação? Action.add, beleza? Se não me engano é actions, né? Vamos ver. Actions, isso mesmo. Actions.add. De onde que tá vindo esse actions.add, Pedro? Aqui, ó, nós declaramos ele aqui, ó. Actions, tá vendo? Actions.add. Nós estamos chamando exatamente esse método aqui para ele disparar lá para o nosso Reducer, que vai ser exatamente essa ação que vai ser executada. Qual ação? To do add, beleza? Como nós estamos invocando o método add, tá? O add aqui, então o que nós temos que fazer? Nós vamos passar vazio? Não, não, nós vamos precisar desestruturar. Desestruturar o quê? Const, vamos abrir aqui, task, beleza? Ele vai receber simplesmente this.state. Como eu estou alterando a task a cada vez que eu digito no meu input lá, então cada vez que esse input for alterado, ele vai ter um valor lá nele, certo? Então agora eu vou desestruturar o estado puxando somente a task. E o que eu vou fazer? Passar essa task dentro do add, beleza? Vamos dar uma olhada para ver como que ficou aqui então. Então, tarefa 1, add. Bom, ainda não executou nada, tá? E por que não executou nada? Vamos dar uma olhada lá no nosso Redux, tá? Então, o payload action vai vir de action. Show. Vamos fazer o seguinte, vamos no console.log aqui. Console log em payload. Beleza? Opa. Não pode chamar o payload depois da inicialização. Vamos dar uma olhada aqui. Sim. Vou retornar aqui. Vamos lá. Vou salvar aqui, ele vai... É para atualizar, então vamos lá. Teste 1. Teste 1. Beleza. Por que ele não está adicionando aqui? Porque, de fato, aqui no nosso to-do-add, a gente não disse que a gente vai ter que adicionar aqui, então, no nosso estado, né? Bom, é muito importante nós trabalharmos com estados imutáveis, tá? O que significa? Cada vez que a gente vai atualizar o estado, a gente puxa o estado atual, adiciona um item no final desse estado e depois retorna esse estado completo ali para nossa aplicação, tá? Então, eu vou dar um return, abrir e fechar, state, né? Então, eu estou fazendo o quê? Eu quero tudo. Esse ponto aqui significa basicamente, eu quero tudo do estado. Beleza? Eu quero tudo do estado. Se eu passar uma vírgula, eu posso indicar qual que é o índice ali que eu quero. Então, aonde? Tasks. Opa, tasks. Certo? Vai ser igual a um novo array puxando tasks. Tasks e passando como parâmetro payload. Beleza? Bom, aqui então, no caso, ele vai dar o not defined, né? Então a gente precisa importar isso aqui de fato. Const, pode ser tasks, desestruturar isso aqui de state, beleza? Então, basicamente aqui então, o que a gente está fazendo? Retornando um novo objeto, um novo estado, né? Puxando todo o estado atual, eu quero tudo, então isso aqui significa eu quero tudo do estado atual, né? No índice tasks, eu vou redeclarar um novo array. Esse array vai fazer a mesma coisa que o objeto, puxando tudo de tasks. Então, se eu tivesse lá acordar, escovar os dentes, e eu quero inserir, por exemplo, tomar banho, então aqui nesse caso eu estaria puxando acordar, escovar os dentes e passando o payload como um novo, um novo índice ali no caso. Então, se a gente estaria dando um push passando o payload. Então, eu quero adicionar tomar banho, então ficaria acordar, escovar os dentes, e aí a gente, através do payload, a gente insere, então, depois ali do nosso array, né, no tasks, a gente insere tomar banho, perfeito? Vamos salvar isso daqui, vamos ver se ele já está funcionando, tá? Tarefa 1. Show de bola! Beleza, aqui então ele só reclamou da nossa key, né, mas na hora de exibir, isso daí a gente já vai ajustar. Perfeito, então esse estado aqui que nós estamos puxando, de fato ele não é o estado da nossa aplicação, ele não é o estado interno, tá, do componente, ele é o estado da store, tá? Então, porque a gente está adicionando aqui, a gente está dizendo que o estado que vem através desse parâmetro é esse initial state, então, obviamente, a gente está puxando esse estado dessa store. Show? Tranquilo.
E no caso de remove, eu vou fazer o seguinte, ó, return, beleza? Eu vou abrir aqui de novo a mesma coisa, state, opa, ponto, 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 beleza. State na parte, no índice tasks, tá? Eu vou dizer, então, que tasks.filter, porque ele é um array, eu posso filtrar isso, tá? Eu vou retornar se task for diferente de payload. Acho que é assim mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha. Task is not defined. Então eu posso declarar ela, acho que se não me engano, aqui, ó. Task. Deixa eu dar uma olhada para ver se é assim ele vai. Teste, vou adicionar, vou remover aqui, finalizando. Show de bola. A gente não está chamando tudo remove, tá? O que a gente vai fazer? Lá no nosso objeto, então, na nossa ação aqui de remover, né? Então, handle end aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar uma função de callback aqui também, tá? No qual nós vamos passar, então, a própria tarefa aqui como parâmetro, beleza? Porque a gente precisa recuperar isso daí lá na store. E na hora de dar o handle end, então, o que nós vamos fazer? Chamar, aqui eu vou precisar, então, de uma task, vai vir como, de fato, a nossa tarefa, né? Então, aqui eu vou precisar dar um store.dispatch, a mesma coisa, tá? Passando actions.remove e passando essa task para dentro do remove, tá? Vamos ver se agora já está funcionando. Então, vou dar o teste, adicionei aqui, ele vai dar um crashou, true is not a function. Tá, perfeito então. Então ele deu erro aqui mesmo no nosso filter. Não é assim que ele vai receber tasks.filter, aonde tasks tem que ser diferente de payload. Deixa eu só ver uma coisa. Type tasks. Deixa eu ver se agora ele vai. Teste, remover, ainda não, tá batendo lá. Linha 19. Então na hora de retornar isso aqui, eu digo que ele vai retornar tudo que for diferente de payload. Beleza, vamos ver aqui então se esse índice filter task aonde task tá, acho que eu sei aqui. Então task for diferente de payload, vamos dar só uma olhadinha. Eu vou só tirar esse task aqui do store para ver se é exatamente isso que ele está reclamando. Adicionei, removi. Show de bola. Então, o que estava acontecendo ali? Eu vou explicar. Eu estava passando um filter sem parâmetro, né? O filter, na verdade, ele recebe uma função de callback ali dentro dele mesmo, no qual a gente pode declarar isso daqui também poderia ser linha, tá? Não teria problema nenhum, que é só o parâmetro no qual a gente vai executar aqui e adicionar e finalizar, tá? Aqui não interfere muito, mas o importante aqui é eu passar o task, tá? Vou passar o task porque fica mais intuitivo, tá? Então, tasks, o que está acontecendo aqui? Basicamente, eu estou puxando o estado atual, criando um novo objeto com o estado que já tinha, beleza? Na posição tasks, eu estou passando um tasks.filter e estou retornando só se for diferente de payload. Ou seja, se eu adicionar o teste e adicionar um teste 2, beleza? Se eu remover o teste 2, concorda comigo que o teste sem o número 2, ele vai ser diferente de teste 2? Então, se eu remover o teste 2, ele vai ficar só o teste. Justamente por causa disso. Quando o task passa a ser a posição 0 é teste. Teste é diferente de teste 2? É. Então só me traz o teste 2. Ou melhor, só me traz o teste 1. Certo? Vamos ficar mais fácil aqui então. Acordar. Vou dar um F5 para atualizar aqui. Acordar. Beleza? Então aqui, escovar os dentes e tomar banho. Tomar banho. Beleza. Então nós temos 3 tarefas. Beleza? Quando eu clico em escovar os dentes, ele verifica o índice 1 é diferente de escovar os dentes?
É, então retorna ele para mim, ele vai ficar no nosso array. Tomar banho é diferente de escovar os dentes? É, então ele também vai ficar no nosso array. Escovar os dentes é diferente de escovar os dentes? Não, é igual, então ele vai sair. Beleza? Se eu clicar aqui em finalizar ele, então, no caso, acordar e tomar banho fica porque eles são diferentes do que está vindo nesse payload. Beleza? Bom, então nós chegamos aqui no nosso, praticamente quase na nossa última aula do módulo 3, tá? Em React. Estou muito feliz por ter feito essa saga aqui com todos nós, né? Bom, a gente vai agora então para o nosso último projeto, no qual esse projeto nós vamos aplicar todas as nossas teorias que nós vimos, então no decorrer do curso, a manipulação de estados, tá? Vai ser um projeto super bacana, a gente já vai iniciar ele na próxima aula, show? Então, sem mais delongas, bora codar, te vejo na próxima aula.